Tema de hoje: relacionamento, a jogada certa. Como eu estava dizendo no início, se você não me acompanhou, eu estava falando que este hoje é um vídeo realmente assim dedicado às pessoas que estão aí em um relacionamento que não sabe realmente se amanhã ele vai estar de pé, mais ou menos isso, né? Um relacionamento nos seus últimos suspiros com este sentimento. Então, por isso que esse tema é muito valioso, porque eu deixarei aqui dicas, realmente um passo assertivo, a jogada certa para você ter aí no seu relacionamento, para ver se ele revive ou se morre de vez, tá? Então, para você que está me vendo pela primeira vez na sua telinha, eu sou a Jaque Gonçalves, estou numa nova missão. Ajudar a você a salvar o seu casamento e viver uma história de amor com o seu companheiro. E como eu disse, o tema de hoje é relacionamento, a jogada certa. E eu dei esse título pelo seguinte: em algum momento no relacionamento, quando ele está aí em crise, né? Em algum momento, se não, você não está nesse momento, mas se você não mexer os seus pauzinhos, ele vai chegar no momento que você diz: gente, está nos últimos suspiros, não tenho mais o que fazer, eu já fiz de tudo. E aí é exatamente sobre isso que eu quero falar. Eu quero te ensinar hoje a ter essa jogada certa. E essa jogada certa, logo de cara, eu vou dizer para você que é uma jogada definitiva, uma jogada decisiva, né? Ou para você avaliar, na verdade, ou se o seu relacionamento ele vai realmente merecer de você, do seu companheiro, uma dedicação e todo esforço para uma reviravolta, realmente para virar o jogo e de fato transformar esse relacionamento em um relacionamento mais saudável, com união, com paixão, ou se realmente ele já chegou a tal estágio que não tem mais como reconectar. Já logo de cara vamos falar quando é que não tem mais não tem mais como reconectar. Quando não tem amor. Amor. Muitas pessoas no decorrer aí acabam falando que o maior, né, o maior vilão, eu não digo, mas o que mais precisa de um relacionamento é o respeito. Eu também concordo. Mas quando há amor, você consegue sim construir o respeito. Se esse alicerce do relacionamento, sim, porque o respeito faz parte de um dos alicerces do relacionamento, mas se esse alicerce do respeito aí está um pouco estremecido ou abalado, enfim, se há amor, tem como você restabelecer essa união, fortalecer. Se não haver amor, se não tiver amor, é muito difícil você manter o respeito, você continuar. E o respeito, quando eu digo, não é aquele respeito fraternal, é o respeito de casal, é o respeito com o relacionamento com a mulher. Então, é uma falta de respeito não ter trocas de carinho, não ter atenção, tá? Então é desse respeito um pouco mais abrangente, ok? Sem enrolação, Jaque, que jogada é essa? Porque eu realmente preciso dessa jogada. Como eu disse no início, essa é uma estratégia, é aquele momento que você diz assim: bom, eu vou fazer isso, vou ver quais são os resultados. Se os resultados não forem positivos, existe realmente uma chance de eu entender que este relacionamento não será possível viver uma história de amor. Sim, porque a gente não quer salvar uma relação a qualquer custo. É desumano viver uma relação, como eu disse ontem na live, uma relação medíocre.
que te coloca para baixo, né? Então, se você vive um relacionamento onde o seu companheiro te coloca para baixo, não te estimula, ao contrário, fica criticando o tempo inteiro, ou se você está assim, se você está criticando o tempo inteiro, enfim, esse é um dos principais indícios de que você realmente precisa dar total atenção a você, ao seu companheiro e ao seu relacionamento. Porque quando a gente critica muito, claro, se é uma coisa isolada, se é uma fase que está passando, que você vê que você está aí numa fase muito com pouca tolerância, vamos dizer assim, é porque tem alguma coisa por trás, é alguma coisa aí que está deixando essa sua falta de paciência tão aflorada. Mas quando essa crítica constante, essa irritabilidade constante vem junto com o distanciamento no relacionamento, com a falta de consideração no relacionamento, com a falta de respeito, mais uma vez, vamos nivelar o que é respeito no relacionamento, né? O respeito sim tem a ver com aquela questão de você não alterar o tom de voz, enfim, com o óbvio do que se trata o respeito, mas quando eu me refiro ao respeito no relacionamento, eu quero abranger. É o respeito em relação também a como você lida com esse relacionamento, como os dois indivíduos lidam com o seu relacionamento, né? Se tá dando atenção, se esse relacionamento ele é parte da prioridade na vida dos envolvidos, isso que é importante, isso que tem a ver com respeito. Porque quando você vive por viver o relacionamento, dorme, acorda e tá tudo bem, não faz nada, tá vendo que tá na crise, não faz nada, ou você só recebe, não doa, seja um ou seja o outro. Eu falei ontem, não tem como a gente ficar por muito tempo em um relacionamento onde só um doa. Sempre tem que ter a troca. O que acontece às vezes também, hoje eu estava aqui agora há pouco falando aí com uma cliente amiga, porque todas se tornam amiga, e a gente estava conversando sobre isso. É muito difícil você reconectar a paixão no relacionamento, o amor, o respeito, como eu estava dizendo, se você não reconhece as mudanças no companheiro, não reconhece as qualidades desse companheiro, né? Então é muito importante a gente também aí ficar atenta se de repente a gente está aí nesse momento de tanta irritabilidade, seja por um motivo ou por outro, que acaba aí esquecendo de reconhecer alguns passos importantes no relacionamento que o companheiro vem tendo, tá? Então, o que você precisa fazer? Qual é essa jogada para você trabalhar e transformar o seu relacionamento definitivamente? Na verdade, a transformação ela é uma consequência desta jogada. Porque essa jogada, o que norteia é você, por um determinado período qual você vai estipular, seja no mínimo de uns 2 meses, um mês, acho que vai cada um mês, acho que um mês muito pouco, mas no mínimo uns 2 meses, a uns 4 meses no máximo, que você vai se dedicar a esse relacionamento tão profundamente que no final do período o qual você colocou, o qual você estipulou para essa sua jogada, você vai falar: eu realmente fiz de tudo. E o que é esse fazer de tudo, não é? Se você não acompanhou as outras lives, vale a pena você voltar, porque tem ali uma série de técnicas, de informações que valem a pena para que você potencialize as suas qualidades, para que você vá corrigindo o que você precisa ser corrigido em você, no seu comportamento, no relacionamento.
Então, nessa jogada, para você fazer a jogada certa, você tem que estar preparada para ela. Então, isso significa que você precisa sim estar em um momento de equilíbrio emocional, senão não dá para ter essa jogada. Então, você precisa, se você, por exemplo, está em um momento, como eu estava dizendo anteriormente, de uma irritabilidade muito grande, você está relevando muito pouco, né, com a sua paciência aí bem curta no relacionamento, o que você tem que fazer? Primeira coisa que você tem que fazer, mais uma vez, como sempre, não tem como você viver um relacionamento se você não tiver o autoconhecimento. Viver um relacionamento assertivo, se você não trabalhar um autoconhecimento. A questão às vezes é que a gente simplesmente fecha os olhos para o nosso autoconhecimento. A gente simplesmente, muitas vezes, ignoramos esta etapa, que não é importante, ela é fundamental para você transformar o seu relacionamento como você gostaria que ele fosse. Porque senão a gente fica naquela zona de conforto de só apontar os problemas do relacionamento e não fazemos nada. Ou jogamos o fazer por uma tarefa sempre a dois. Ah, se ele não estiver disposto, não tem como mexer. Eu garanto para você, já falei isso diversas vezes, se você estiver disposta em fazer o que deve ser feito, sim, você pode realmente transformar esse relacionamento como você gostaria que ele fosse. Sim, você pode. A questão, todo o problema, ontem eu fiz uma live dedicada a isso. Porque a questão é você realmente se colocar em ação. Então, fazer este autoconhecimento de verdade. E como é que faço esse autoconhecimento? Me perguntaram isso, me fizeram umas duas pessoas, eu acho, fizeram essa pergunta. Como faço o autoconhecimento? O autoconhecimento, primeira coisa, você precisa de um tempinho aí para você pensar. Pensar no seu comportamento, como são as suas ações, as suas reações. Para facilitar, revive, por exemplo, como foi seu comportamento na sua última discussão. Aí você vê desde o início, da hora que você levantou, da hora que você se deparou com o seu companheiro. Então, desde a hora que você levantou da cama, como foi? Será que você, por exemplo, chutou a quina da porta e ficou irritada, logo a sua paciência ela ficou menor ainda? Enfim, sabe esses detalhes que às vezes a gente acaba nem percebendo? Ou, às vezes a gente está tão atarefada no trabalho, com essa questão agora de home office. Gente, tem muitas pessoas trabalhando tão mais. Então, às vezes a gente está tão, sabe, estafada mesmo, de tanto trabalho, essas mudanças que fazem com que a gente começa a ter que mudar radicalmente a nossa rotina, às vezes até a nossa forma de trabalhar, muitas vezes, né, principalmente o pessoal aí que foi no home office, a forma de trabalhar, enfim. E essa mudança, às vezes, ela não é pro bem, assim, não é pro nosso bem, ela acaba desgastando, você acaba tendo dificuldade nessa adaptação. Aí tudo isso faz com que você fique menos paciente, mais irritada, uma pessoa que menos releva, mais aponta. Fica aí, eu digo que é a língua crítica a todo tempo, né? Tudo tá, aquela linguinha, assim, tá? Bateu, levou de pronto, né? E fica aquela linguinha afiada, né? Então, isso é importante você rever e você ter esse conhecimento. Então, rever como foi esse dia, todo o seu comportamento, quais foram as suas ações, quais foram as suas reações em relação às ocorrências, ao que fizeram, ao que aconteceu, como foi o seu comportamento. Então, você fazer esse reviver, né? Fazer esse déjà vu pelo seu dia a dia e ver como você anda se comportando. As suas ações, as suas reações, as suas omissões.
Aí depois que você ver o seu comportamento, assim que você identificar um comportamento, vê, olha, nossa, eu realmente ali alterei o tom da voz hoje de manhã e percebi que eu alterei o tom da voz. O que você sentiu antes para você ter alterado o tom da voz? Né? O que foi? Então, qual foi o sentimento que desencadeou? Ah, foi realmente assim, raiva. Ok. O que causou a sua raiva? O que veio antes? Uma decepção, uma frustração? Usualmente a raiva, por exemplo, ela vem quando estamos ou somos contrariadas. Ok? Então, é analisar isso. Porque senão, às vezes, a gente coloca o culpado errado. A gente, às vezes, por não fazer essa análise, a gente começa a culpar outras situações que não são as reais, o verdadeiro motivo para aquela sua reação, para aquela sua ação. Então, às vezes, você acha, por exemplo, a gente acabou brigando porque eu me irritei, porque hoje ele simplesmente ignorou tudo que precisava fazer e sobrou tudo para mim. Isso me irritou demais. E aí eu joguei tudo pro alto, falei mesmo. E o que acontece? O que acontece? Quando você pega e joga essa responsabilidade nesse cenário, você fecha a caixinha e não enxerga todo o que vem antes. Se você começar a fazer um autoconhecimento, uma retrospectiva pelos seus dias anteriores, talvez você levante que, na verdade, o que aconteceu é que você está tão estafada do trabalho, que você está tão cansada da sua rotina, por exemplo, de trabalhar, de ser mãe, de ser esposa. Não que você não goste desses papéis, você ama esses papéis, mas a maneira com a qual você está vivendo esses papéis, essa rotina, tá tão ruim para você, tá te desagradando tanto, que você está assim, ó, na tampa. E aí o que aconteceu? Você está com esse sentimento aflorado, sabe, que tá aí trabalhando em você, você não resolve, e aí qualquer outra situação que aconteça, que te desagrade um pouco, ela toma um papel muito maior e às vezes chega a ser apontada como responsável por uma discussão, por uma crise, quando não é verdade. E qual é o problema de você resolver essa situação, esse falso, né? Essa falsa escolha de quem é o vilão? É que você não resolve o que de fato é o problema. Aí você começa a conversar, a falar com o marido, porque você não me ajudou em nada, e o seu marido começa a te ajudar. E aí você vai perceber que aconteceu uma outra coisa que te irritou e que você teve o mesmo comportamento. E aí o que vai acontecer? Você não vai fazer uma retrospectiva, uma análise, e você vai culpar essa outra situação. Quando na verdade foi a sua estafa, foi todo esse seu comportamento de viver todos esses papéis de uma forma a qual você não está achando bacana, que está fazendo com que você esteja na tampa, vamos dizer assim, né? Nas últimas, assim, transbordando. Então é importante a gente ter esse reconhecimento, né? Aqui a Rê colocou, né? É difícil se corrigir, né? Mas não é impossível. Exatamente isso. É difícil. É difícil a gente ficar se policiando o tempo inteiro. Claro que é. Mas tem uma coisa. Se a gente não se policia, a gente fica aquela pessoa infantil. O infantil o tempo inteiro. Por que infantil? Que traço da infantilidade eu tô levantando? Aquela pessoa que vive e fala aquilo que pensa o tempo todo. Eu já falei que a gente não deve falar aquilo que a gente pensa o tempo todo. Antes da gente falar aquilo que pensa, a gente tem que ver se aquilo que a gente está falando, ele não é uma frase, não é uma situação que vai colocar o outro em desrespeito, em constrangimento. Então, antes de você falar aquilo que você pensa para você expor, você deve refletir se aquilo que você está pensando primeiro é coerente com a realidade, se não é apenas assim um resultado de uma emoção que você esteja passando, e também se não vai ridicularizar o outro, se não vai desrespeitar,
se não vai ferir os sentimentos, né? Então não dá pra você falar tudo o que pensa, porque quem faz isso é criança. Quem faz isso é criança, não adulto. Adulto pensa antes de falar. Adulto pensa antes de agir. Claro, muitas vezes a gente tem aquelas atitudes impulsivas. A gente já falou sobre isso, né? A gente tem aí uma live inteira, a primeira live, técnicas para quebras de comportamentos ruins, né, indesejáveis. Mas enfim, claro, é normal a gente ter atitudes impulsivas às vezes a gente dá essa escorregada. E aí a gente tem que perceber esse deslize e dar uns 2, 3 passos, inspirar fundo, respirar e retomar um comportamento adequado, se for o caso, pedir desculpas, sair de cena, porque às vezes é muito difícil pra gente, principalmente quando a gente tá aí com algum cenário da nossa vida que tá assim, tão desgastado, tá tão estafado, que ele acaba comprometendo todos os demais cenários da nossa vida, os demais papéis. No caso de nós mulheres, nós temos muitos papéis, não é, gente? Então, você precisa, quando você não tem aí, quando tem um cenário muito abaixo de um nível de satisfação, ele acaba comprometendo os outros. E aí ele é o responsável por essa sua irritabilidade, pelo pavio curto, por esse julgamento o tempo todo. Então vale a pena sim você refletir sobre isso. Vale a pena? Não só. É fundamental para que você possa fazer a jogada certa. Porque, como eu disse, a jogada certa é você, num determinado período, você vai colocar um exemplo. Olha, por 6 meses ou 3 meses, eu realmente vou ser a melhor mulher, a melhor esposa que eu puder ser. Só que para você ser essa mulher maravilhosa, de fato, essa companheira que fala uau, você precisa passar por um autoconhecimento, trabalhar as suas forças, lapidar o que deve ser lapidado, corrigir o que deve ser corrigido. Porque para jogar, você precisa estar em forma. Para jogar, principalmente para dar uma jogada certa, você tem que estar na sua melhor performance. Então não adianta você pegar e falar, eu já vou começar isso amanhã, vou pôr isso, olha, 3 meses, 1 mês. Olha, você pode até fazer isso, mas para você. Então você fala assim, olha, já sei, amanhã eu vou começar, ou agora, sem terminar esse vídeo, eu vou começar a trabalhar o meu autoconhecimento. E como que a gente faz isso? Arranja um tempinho. Eu te peço 15 minutos do seu dia, só para você. É um momento em que você vai parar, inspirar, respirar. Você pode, por exemplo, meditar, quem gosta de meditar, pode ouvir uma música. É um tempo que você vai dar para você. São 15 minutinhos. Você vai pegar e vai fazer 10 minutos só para se acalmar. Só para ficar concentrada na sua respiração. Sabe, esvaziar a mente. 10 minutinhos. Se você precisar se trancar no banheiro para isso, se tranque. Se você precisar, além de ir no banheiro, colocar um fone de ouvido, faça. Crie essa possibilidade. Nesses 10 minutos você vai só esvaziar a sua mente, sabe? Respirar. 5 minutinhos você vai trazer, porque o nosso cérebro, minhas queridas, ele é muito rápido. Quando eu falo pra gente fazer uma retrospectiva, você pega e faz uma retrospectiva de uma semana em 3, 4 minutos. Então você vai fazer a retrospectiva do seu dia. Se você está fazendo essa meditação, vamos dizer assim, se você está tirando esse tempinho para ver o seu dia anterior, porque se ele é de manhã, então você está vendo como foi seu dia anterior, como você se comportou, como você reagiu, como você agiu, como você sentiu.
né? Então, você vai tirar esses 5 minutinhos para isso. Você viu? Assim que você começar a trazer esses seus comportamentos, essas suas ações, as suas reações, como você se sentiu, você vai ver que automaticamente, nosso cérebro, gente, é maravilhoso. Automaticamente já vão vir alguns insights. E como se viesse assim, mostrando o seu cérebro, ele vai começar a trazer para você os cenários. Ele já vai apontar para você os problemas e já vai apontar as possíveis soluções. Sim, em uma única tacada. O cérebro da gente é bom a este ponto. Quanto mais você fizer isso, mais o seu cérebro vai ficar melhor em fazer isso. Ok? Então, você vai pegar 15 minutinhos do seu dia e vai se dedicar a você. 10 minutos para você apenas esvaziar a cabeça. Não pensar em nada. Às vezes, nesses 10 minutinhos, a nossa cabeça, é normal que ela saia um pouquinho do vazio, que venha algumas coisas. O que você faz? Não tem problema, não precisa se preocupar com isso. É só calmamente trazer novamente a cabeça para ficar vazia. Ok? Para ficar vazia. E os outros 5 minutinhos você vai trazer os seus últimos comportamentos, sentimentos. E aí, como eu disse, quando você traz isso, você reflete, o seu cérebro ele já vai trazer, ele já vai direto no foco, tá bom? É se você, quando você pegar e for focar nesses últimos 5 minutinhos, você foque exatamente em você, em como você se comportou, como você agiu, como você reagiu, o que você sentiu. Esse é o seu foco. Porque você precisa direcionar o seu cérebro para isso, para que ele encontre esses objetos, vamos dizer assim, e traga para você. E ele vai trazer para você, acredite que eu estou te falando, os apontamentos, os problemas e as possíveis soluções. Olha que maravilha. Faça isso diariamente. Isso te ajuda, assim, na prática, o autoconhecimento. E não adianta você ter a consciência de alguns comportamentos e não fazer nada. Como eu disse ontem na live, o maior inimigo, a maior inimiga somos nós mesmos. É a procrastinação, é você não agir. Você sabe do problema, você sabe quais são, né? Gente, a gente não tem só um defeitivo, temos vários. Né? Normal, somos errantes. Então, você tem que ter a consciência, é importante, é fundamental, é a base. Mas você tem que agir. Como eu disse já para vocês, e vale a pena sempre repetir, nós não somos irritadas, nós não somos nervosas, nós não somos grossas, nós estamos, ok? São estados emocionais e como tais é possível ser mudado. Você muda de comportamento, você muda de atitude. Não adianta, não existe essa desculpa. Gente, eu não consigo mudar o meu jeito de ser. Primeiro que você não tem jeito de ser. Você não tem jeito de ser. Não existe isso. Não existe jeito de ser. Essa é uma frase aí, sei lá quem inventou, ela não é procedente à realidade, tá bom? Porque você não é irritado, você está. Então o seu jeito de ser é o seu jeito de agir, é o seu costume de agir. E que você deve mudar se você identificar que é um comportamento que ele é muito falho, que ele acaba atrapalhando o relacionamento. Um dos maiores não, mas assim, um dos comportamentos que tem aí uma abrangência muito grande na ala feminina, né, que os homens sempre apontam, é o destemperamento, é isso? Destempero, melhor, né? O destempero da mulher. Tava comentando isso hoje aqui. O destempero. Essa irritabilidade, essa linguinha afiada, sabe? Essa falta de paciência. A mulher tem uma facilidade enorme de alterar o tom de voz. O homem, de vez em quando, ele vai segurando, daqui a pouco ele solta um gritão, né? A mulher não. A mulher, gente, claro que é a exceção. Tô dizendo aí num geral, né? A mulher não.
ela começa aí, joga o tom da voz aí mais alto com muito mais frequência, ok? E aí o que acontece? Se você tem este comportamento, se você acha que esse comportamento ele não é corrosivo, eu tenho uma notícia para você. Ele não só é corrosivo, como ele pode ser o responsável por toda a sua crise. Toda. Ele pode ser lá, ó, a hérnia não, como chama? A erva daninha, gente, eu tô demais hoje. A erva daninha. Ele pode ser a erva daninha que tá lá, ó, acabando com o seu jardim do amor. Ok? Pode ser o responsável por tudo. É ele que pode ser. Por que acontece? Quando a gente tem aí essa irritabilidade, né? Essa falta de paciência, esse comportamento aí, o que acontece? Ele primeiro é uma falta de respeito com o seu companheiro, com o seu relacionamento. Porque quando você altera o tom da voz, você já tá faltando com respeito. Quando você simplesmente não se policia, você também já tá faltando com respeito consigo, com o outro. E aí o que acontece? Esse comportamento, ele é um comportamento que gera distanciamento. Porque ninguém quer ficar com a chatonilda. Gente, ninguém quer. Então aí começa assim, ó, grandes indícios. Vamos jantar? Ah, vamos, quem que vai? Entende? Sempre tem que ter alguém acompanhando. Ah, vamos fazer um programa? Vamos. Vamos chamar quem? Aí quando você pega e fala assim, ah, vamos fazer aí uma coisinha só nós dois? Ah, não. Vamos chamar alguém, tô cansado. Provavelmente, isso é uma reação de comportamentos como estes que eu disse para vocês, que são esses comportamentos aí de você ser, resumidamente, a chatonilda de plantão. Aquela pessoa que reclama, tem um pavio curto todo o tempo, não releva. Gente, ninguém quer estar do lado. É ruim, é chato. E aí o que acontece? Se você não faz nada em relação a isso, se você acha que esse comportamento, ele tem que me aceitar desse jeito. Não, ninguém tem que aceitar ninguém do jeito que é. Sabe por quê? Porque quando a gente fala que você tem que aceitar o outro do jeito que ele é, na verdade você está dizendo o seguinte: eu não vou fazer absolutamente nada para melhorar em prol do relacionamento. E você tem que me aceitar desse jeito. Sabe o que vai acontecer, meu bem? Não vai acontecer. São duas situações nesse caso. Quando o homem é muito acomodado, ele vai ficar nesse relacionamento e você vai ficar nesse relacionamento medíocre, um relacionamento onde você é a insatisfeita, que vai reclamar, vai estar triste nesse relacionamento com momentos felizes, todos os anos que você quiser se submeter, 20, 30, 40 anos, e aí um dia você vai olhar para trás e vai falar, putz, que né, o relacionamento, aquele desenho, sabe? Que CO de relacionamento. Então, o que é importante você entender é que quando você fizer esse autoconhecimento, você precisa entrar em ação e derrubar esses comportamentos, essa forma de absorver, por exemplo, que esteja atrapalhando a sua performance. Porque a gente não melhora só para o relacionamento. A gente melhora pra gente, porque quando, por exemplo, nesse exemplo que eu fiquei aí bastante tempo, porque ele abrange muitas mulheres, gente, você não se sente bem reclamando o tempo inteiro. Você não se sente bem. Você não se sente bem estando irritada. Então, quando você passa a corrigir esse comportamento, você melhora como esposa, sim, sem dúvida, mas você melhora como mulher, como pessoa. Isso deve ser extremamente importante para você. Porque se você não for importante para você, é difícil você colocar importância para o outro. Entende? É muito difícil. Muito difícil. Existe sim algumas mulheres, alguns homens até, mais mulheres, que ele realmente coloca mais importância, mais amor realmente, por exemplo, na esposa, mais do que nele próprio. Pode perguntar para qualquer psicólogo. Aí está
um comportamento chegando ou já sendo adoentio. Porque o amor próprio é saudável. A falta dele é o oposto de ser saudável. E o oposto de ser saudável é doente. Então é muito importante você entender que o que este comportamento pode trazer de dano para o seu relacionamento e para você, assim como outros também, né? Aquela mulher, por exemplo, muito enciumada, que fica, sabe, a pessoa nem pode sair, fica ligando a cada 10 minutos, né? Ou aquela mulher que ela foca só no trabalho, no filho, esquece o companheiro, o relacionamento. Se você não der prioridade para o seu companheiro, para o seu relacionamento, ele vai sentir isso, o seu relacionamento vai sentir isso, vai ser impactado com isso, o seu parceiro vai sentir isso. E aí é o momento, inclusive, que você deixa a brecha para vir uma outra pessoa. E como eu disse ontem, não é essa outra pessoa que vai destruir o seu relacionamento. Ele já está sendo destruído por você. E fala assim, nossa, mas só por mim? Quer dizer que ele não tem responsabilidade nisso? Tem, mas eu não estou falando com ele, eu estou falando com você. Se você jogar a responsabilidade da mudança para ele, você não vai transformar o seu relacionamento, muito menos salvar esse casamento e viver uma história de amor. Agora, se você tomar a responsabilidade, se você perceber que com autoconhecimento, que você perceber que você corrigindo os seus comportamentos, corrigindo a sua forma de absorver as situações, absorver o que é dito para você de uma forma mais qualitativa, de uma forma mais nutritiva e não destrutiva, não pejorativa, quando você começar a trabalhar isso, trabalhar esse seu controle, esse seu equilíbrio emocional, você então estará preparada para realmente ser uma pessoa de total dedicação, ainda que seja por um período neste relacionamento. Ainda que seja por um período. Mas você vai perceber que quando você fizer isso, quando você passou por tudo isso, já trabalhou, você está assim, olha, realmente eu me sinto capaz, porque eu estou bem, eu estou com controle emocional, eu estou feliz, eu estou satisfeita como mulher, a minha autoestima está equilibrada. Quando você tiver todo esse seu núcleo, né, o seu ser estiver equilibrado no geral, claro que às vezes a gente tem uma ou outra chateação, mas quando a sua estrutura está aí na íntegra, aí sim você está preparada para essa jogada, para a jogada certa. Porque se você querer entrar de cara em fazer essa jogada sem estar preparada, é como um jogador e bater o pênalti sem ter treinado. Querida, a probabilidade de erro é muito maior do que de acerto. Ok? Então é importante você entender que o primeiro passo é você trabalhar, é você ter esse autoconhecimento. Quando você fizer esse autoconhecimento, já dei a dica para vocês, 15 minutinhos do seu dia já vai fazer grande diferença. Em outra live eu explico para você o porquê desses 15 minutinhos. Isso tem a ver com como funciona o nosso cérebro, a neuroplasticidade no nosso cérebro. Ele só precisa de 15 minutinhos para ele ter algumas mudanças, ok? E eu vou te falar, se você fizer uma ressonância antes, uma ressonância daqui 60 dias, se você fizer a cada 15 dias o que eu estou falando, desses 15 minutinhos, se você conseguir fazer esse relaxamento, você vai ver que vai ter mudança na estrutura do seu cérebro, ok? Isso é real. Então eu preciso de 15 minutinhos, você precisa de 15 minutinhos. São 10 minutinhos que você vai esvaziar a sua mente. E os 5 minutinhos que você vai trazer como foi o seu dia, o dia anterior, não sei com que momento serão esses seus 15 minutos, se será de manhã, se será à noite, não sei qual é o período. Mas você vai trazer as suas últimas 24 horas, como você se comportou, como você agiu, como você reagiu,
como você sentiu. Quando você trouxer isso, como eu disse, o seu cérebro ele vai trazer para você direto os apontamentos, porque você já vai buscar, você já vai mostrar para ele o que você quer. Você quer ver como foi o seu comportamento emocional e de ação, de atitude. E aí ele vai já trazer para você os insights, as respostas, as possíveis correções. E você vai colocar em prática. Porque se você não colocar em prática, não vai funcionar. Então, ter o autoconhecimento por fazer, não faz diferença alguma. Ter o autoconhecimento, ele serve para você lapidar. E aí você lapidando, trabalhando isso, e assim, você que está em um relacionamento que ou ele está em crise, ou ele não está nem perto de como você gostaria que ele fosse, aí você vai fazer essa jogada certa, que é, você vai se dedicar a realmente a trazer as necessidades do seu companheiro, do seu relacionamento, e você vai se policiar. Você vai como se você estivesse, sabe, em campeonato. Você vai trabalhar, você vai se focar, você vai focar nesse relacionamento, focar em si, para que você trabalhe em todas as suas ações na sua melhor performance, por um período. Um período que você vai determinar. Então você vai começar a perceber do seu companheiro as reações, os frutos desse comportamento, ok? Atenção! Se você fizer tudo isso, se realmente você colocar em prática, se você por um determinado período que você estipulou, seja 3, 6 meses, você fez isso, e você não teve resultados positivos, não tiveram comportamentos que você... Não é nem que você esperava, porque a expectativa não vai funcionar nesse momento. O que você precisa é só aguardar os frutos desse seu comportamento. Mas se esses frutos não vierem, se o seu companheiro nada, não tivesse menção de mudança positiva, é um sinal gigante de alerta de você rever esse relacionamento no ponto de término. Por quê? Veja bem, como eu disse no início, 30 dias não é o suficiente. Nem num relacionamento que você diz que já fez de tudo. Sabe por quê? Porque será que você já fez de tudo certo? Né? Vale a pena a gente refletir. Mas também não estou dizendo que você deve terminar, mas que você deve enxergar isso como um farol vermelho de pare, reflita, é a hora de você pegar e realmente rever esse relacionamento. Possivelmente, quando não há mudança nenhuma, há grande chance do seu companheiro não ter mais sentimentos por você. Não de amor, paixão. Às vezes o sentimento que ele tem é de gratidão, é de compaixão, é de comodismo, né? Sentimento de comodismo, sim, porque é mais fácil, é confortável. Tá bom assim, ok? Então, é muito difícil quando não tem um sentimento de amor pela companheira, você ter vontade de fazer mudanças. Porque para fazer mudança, gente, vocês que estão aí acompanhando as lives, estão percebendo, requer uma força de vontade, uma determinação surreal. Por isso que pessoas não emagrecem com frequência quando entram em regime, porque é difícil você se manter nessa disciplina. Você tem que ter uma força de vontade absurda, ok? Então, para isso vir a ter resultado, é necessário que haja amor do seu companheiro para com você. E aí, eu sei que é difícil, mas você vai ter que encarar isso de frente. No entanto, dito isso, eu quero te dizer uma coisa. Quando a gente passa por um período, aí como eu disse, 30 dias não funciona, mas 60, 90 dias, 6 meses, trabalhando na nossa melhor performance, vai acontecer uma mudança em você. Uma mudança comportamental, uma mudança emocional, uma mudança na sua estrutura, na sua forma de você se enxergar. Primeiro porque você vai ter feito um plano, você vai ter colocado esse plano em prática,
E o que é importante você entender que independente do resultado, se você fez todo o percurso realmente buscando a sua melhor performance de fato, você vai ter o sentimento de dever cumprido, de satisfação por você ter feito o que deveria ter feito. E você vai se orgulhar de você como mulher. Aquela estrutura que você trabalhou antes de você fazer a jogada certa, do seu controle emocional, da sua autoestima, toda a base que a gente já falou aí, do autoconhecimento. Quando você chegar no fim dessa jornada, mesmo que o resultado não seja aquele positivo, né, do seu companheiro mudar e seu relacionamento começar a ter aí grandes mudanças, você teve grande mudança e com certeza será uma outra mulher após essa jogada. Não tem como você entrar nessa aventura, nesse desafio e sair do mesmo jeito. É impossível, a não ser que você não faça certo. E o que é fazer errado, né? O que é não fazer certo? É você pular alguma etapa. Por exemplo, do autoconhecimento. Foi fracasso. Fracasso total. Aí não dá nem para querer esperar qualquer coisa. Então a jogada certa é essa. É um misto de autoconhecimento, de lapidar você como se fosse realmente uma pedra bruta, transformar em você um diamante, transformar em você realmente um jogador, uma jogadora em altíssima performance. Para aí sim você entrar nesse desafio de por um determinado tempo ser a melhor esposa que você puder ser. Enxergando as necessidades, relevando, abrindo mão. Em nenhum momento eu estou dizendo que você vai ser uma submissa, que você vai engolir desrespeito. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você vai trabalhar em prol de fato desse relacionamento. Sem parar, sem dormir, sem se policiar. É um policiamento frequente, constante, ok? E aí você vai enxergar o resultado de tal modo que você verá você realmente uma mulher transformada. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Nos últimos levantamentos dos maiores terapeutas do mundo, porque é neles, deles que eu tiro os números, que eu tiro as últimas tendências, né? Com esta ação, neste cenário, a chance de você, após essa jogada, você realmente ver uma transformação no seu companheiro é maior do que 92%. 92% das pessoas que se empenharam de fato, verdadeiramente, não perderam, não deixaram uma jogada passar, a chance de sucesso é de 92%. E por último, e não menos importante, mas o mais importante, quando você ter terminado essa jornada, que é a jogada certa, você vai perceber que muitos dos comportamentos os quais você teve que se policiar tanto para tê-los, você não vai precisar se policiar tanto, vai ser mais leve. E melhor do que isso, você vai querer continuar com algumas mudanças comportamentais, porque isso vai fazer muito bem para o seu relacionamento, mas melhor ainda para você. Ok? Se você ficou com alguma dúvida em relação à jogada certa, como performar,
você me manda uma mensagem que eu vou responder para vocês. Vocês estão me mandando inúmeras mensagens no Messenger. Eu já pedi para vocês mandarem pública, porque assim a minha resposta, ela vai ajudar também outras pessoas que possivelmente estejam com a mesma dúvida que vocês, ok? E se de fato você quer transformar o seu relacionamento, se o seu relacionamento não está do jeito que você gostaria que ele estivesse, dia 6 de março, eu vou ficar 4 horas com você, 4 horas, trabalhando todos os pilares, passando para você tudo o que eu preciso passar para que você realmente tenha condições de viver uma história de amor nesse seu relacionamento. E o melhor, né, gente? Não precisa se preocupar, porque não tem custo nenhum, A única coisa que você vai precisar fazer é ligar aí o seu celular e acompanhar. Antes disso, você vai clicar, vai ficar antenada aí nas minhas redes sociais, porque eu vou mandar para vocês um vídeo com um link para que vocês possam se inscrever para o dia 6 de março. É um sábado, serão 4 horas, no sábado de manhã, ok? Tá? Vai ser das 9, 10, 11, meio-dia, das 9 ao meio-dia, no sábado, 4 horas, gratuitamente para vocês, vocês não vão pagar nada. Para vocês realmente é uma imersão. E isso, uma coisa eu garanto para vocês, é muito maior do que só a jogada certa. É realmente uma imersão para que realmente você transforme o seu relacionamento definitivamente, tá? Fiquem de olho. Se você não me segue, segue em todas as redes sociais, porque às vezes uma não tá funcionando, uma não subiu, e aí você consegue aí ter essa informação. Por quê? Subiu o link para você, você viu o vídeo, viu que tem ali a chamada para você participar, o que você faz? Já clica, já participa, porque não terão muitas vagas, são pouquíssimas vagas, tá bom? Não esqueçam, tá? Fiquem de olho, ative as notificações, tá? E aguarde, o pessoal já falando se eu já posso subir o link. Não, gente, não tá pronto ainda. Eu só tô avisando, estou antecipando, porque vocês que acompanham têm sim, né, que saber em primeira mão das coisas antes, tá? Então fiquem ligados, ok? Dúvidas mais uma vez, é só mandar a mensagem que eu vou aí ajudando vocês. A Rose também colocou aqui, é muito difícil, né? É difícil, mas não é impossível. Tá longe de ser impossível, tá? Se policiar, gente, faz parte, é uma arte das pessoas que possuem na prática a inteligência emocional, ok? Isso é uma arte, tá? As pessoas que não se policiam são abaixo dos 8 anos de idade. Porque a partir dos 7 anos e meio, 8 anos de idade, a criança já começa aí a trabalhar, a se policiar um pouquinho, ok? A ter esse pensamento lógico, tá? Então nós adultos, a gente deve se policiar o tempo inteiro, tá bom?